Olá, 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 meus queridos. Muito boa noite para todos vocês. Tudo bem por aí? Hoje, quarta-feira, mais uma live aqui na minha página e eu vou receber um convidado muito especial, o Dr. Richelle. Peço até perdão pelas inúmeras vezes que eu pronunciei o seu nome errado, mas agora tá aqui a correção e os meus pedidos de desculpa. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana. A doutora Nina entrou, o Dr. Richelle já tá aqui. A gente vai falar sobre os métodos de resolução extrajudiciais de conflito. Porque como nós sabemos, quando a gente tem algum problema que não necessite, obrigatoriamente de uma intervenção do judiciário, a gente pode contar com alguns métodos para poder resolver esses conflitos. O doutor é especialista no assunto e ele vai aqui explicar para a gente como que funciona. Antes de eu colocar o doutor aqui na nossa live, eu vou ler um versículo, tá bom? Para que Deus possa nos acompanhar durante todo esse momento que a gente preparou para dividir aqui com vocês. Hebreus 10, 39 diz o seguinte: mas nós não somos aqueles que recuam e são destruídos, mas daqueles que têm fé e preservam suas almas. Então eu sempre falo, gente, tem um problema, não é necessário, não precisa perder a razão. Quando a gente tem algum problema, existem métodos, existem pessoas capacitadas para que esses problemas eles sejam resolvidos. Então, faça uma oração, jamais haja com a cabeça quente, é muito importante isso, porque às vezes você tem tudo para conseguir o que almeja, mas no momento de bobeira, agindo precipitadamente, você pode colocar aquele seu direito em risco. Então, o Dr. Richelle, ele atua, ele é bem atuante na UAB lá do Sul, onde ele mora. Vou colocá-lo aqui na live. Ele vai contar um pouco a sua história, como ele trabalha e como esses métodos de resolução de conflitos têm ajudado na advocacia dele. Ok, gente? Para todos que estão entrando, fica aqui o meu abraço. Peço que vocês encaminhem para os seus amigos, para que seja uma hora, tá bom? Para a gente poder contar com todos vocês. Doutor, estou mandando o convite. Vamos ver se foi. Boa noite, Olá, boa doutor. noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Se apresenta aqui para o pessoal. Fala de onde o senhor é, no que o senhor trabalha. Tudo bem, doutora Anitta? Tudo bem. Então, meu nome é Richelle, sou advogado aqui no sul do Brasil, advogo desde 2006, até 2014 morei em Porto Alegre, de 2014 para cá estou em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça. Atualmente presido a comissão de mediação aqui da nossa subseção de Palhoça, e recebi um convite da doutora Anitta para falar um pouquinho sobre os métodos, eu vejo como métodos adequados de solução de conflitos, né? Embora o Código de Processo Civil fale em métodos alternativos, né, eu vejo como métodos adequados, né? Eu sou especialista na área de mediação e arbitragem, né? Fiz minha especialização pela Faculdade Verbo Jurídico lá de Porto Alegre. Sou mediador extrajudicial também pelo Centro de Mediadores de Brasília, mas atualmente o meu foco está na advocacia, né? Procuro aqui no escritório aplicar os métodos adequados, tais como a mediação, a conciliação, a negociação, trazendo aos clientes esse viés de forma mais rápida e mais célere aos processos. E muitas pessoas não sabem, mas esses métodos, eles podem ser utilizados nos diversos ramos do direito, Hoje a gente vai Exato. utilizar aqui um viés para o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente pode utilizar também em processos de família, dentre outros, doutor? Exatamente. Inclusive, na área consumerista, o principal foco é a conciliação, né? Embora existam demais métodos, tais como a mediação, a arbitragem, né? Mas o foco no direito consumerista é justamente a conciliação. E é importante diferenciar esses métodos, né? Porque muitos advogados, muitas partes, acham que é tudo a mesma coisa, e não é.
ela tem algumas nuances, esses métodos. A conciliação, por exemplo, embora todos eles tenham um terceiro neutro e imparcial para fazer esse meio de campo entre as partes, o foco é realmente na relação entre as partes. Por exemplo, na conciliação, é importante salientar que são processos que não são relações que não se perduram no tempo. Por exemplo, a compra de um bem de consumo, né, a compra de uma viagem, não é uma relação que se perdura no tempo entre o consumidor e o fornecedor, seja ele a loja, seja ele a fábrica. Então, por isso que nesse caso a conciliação é o método mais adequado para resolver esse litígio. Estou falando em litígio, mas na realidade resolver essa dor que o cliente tem. Correto? Diferente da mediação. A mediação é uma relação que se perdura entre as partes. Por isso que se usa muito a mediação nas relações familiares. No caso de um divórcio, por exemplo, numa guarda, numa ação de alimentos, a mediação é o método que mais se aproxima da resolução. Claro que em relações consumeristas, por exemplo, num contrato de aluguel, em que a relação se perdura durante um certo tempo, é possível usar nas relações locatícias a prática da mediação, né? Outro método seria a arbitragem. Só que a arbitragem ela tem algumas nuances, porque ela exige que o árbitro seja um especialista em determinado assunto, né? Inclusive, o doutrinador Carmona, ele entende que o árbitro é a pessoa física indicada pelas partes e capacitada para este fim, né? Então, por isso que é importante destacar o caráter técnico desse árbitro, né? Por exemplo, um engenheiro num contrato de incorporação imobiliária, né, ele teria o know-how para poder resolver essa questão. Perfeito. Voltando um pouquinho para a questão da conciliação, né, doutora? É interessante a gente falar sobre a atuação dos PROCONs e dos SEJUSCs, né? Porque muitas vezes a gente usa a palavra conciliação, parece que está longe da nossa realidade. Mas quando a gente procura um órgão para tentar a solução de um conflito, quando a parte tenta convencer os dois lados de que o acordo ele é a forma mais vantajosa, né? Ainda mais quando a gente fala de uma relação de consumo, vamos supor, um problema com uma geladeira, né? É um bem essencial. Será que compensa eu esperar essa demanda tantos anos, né? A gente sabe, aqui onde eu moro, a comarca onde eu atuo, muito dificilmente a gente vai conseguir terminar um processo, né, com a execução, com sentença tudo certinho, em menos de um ano. Será que não vale a pena a gente sentar com uma pessoa neutra, né, que entende os dois lados? Porque quando a gente fala que vai fazer um acordo, não significa que a gente quer convencer o nosso cliente a perder. Né? Não significa que a gente está querendo dar razão para o fornecedor, mas a gente tem que entender a dor, né, do nosso cliente. Eu faço mais consumidor, né, mais a pessoa física mesmo. A gente tem que entender isso e não é convencer, é mostrar para a pessoa o que ela precisa naquele momento. Né? No caso de danos morais, eu acredito que é difícil a gente conseguir uma conciliação tão rápida. Mas você precisa de um produto novo, esse produto não está mais no mercado, você aceita um parecido de outra marca ou um parecido que tenha alguma coisa a mais. Né? A gente tem que tentar explicar para o cliente como que funciona, porque dessa forma todo mundo vai ganhar, né, doutor? Exato, com certeza. Atualmente no país nós estamos com uma média de 110 milhões de processos. É um número muito grande. Claro que isso se deve até mesmo pela questão que muitos advogados, eles são preparados na faculdade para o litígio. Né? É muito recente a alteração curricular que colocou em sua base a mediação, a arbitragem, a conciliação. Então, muitos dos profissionais de direito que estão no mercado atualmente ainda são daquela velha escola da briga, de quem fala mais alto. Né? Então, é importante salientar que muitas vezes um processo judicial ele vai levar muito tempo, porque isso é uma matemática simples. É um número muito alto de processos para um número pequeno de juízes, servidores, operadores da justiça. Então, essa conta não fecha. Por isso que é importante salientar que esses métodos extrajudiciais, esses métodos adequados de solução de conflitos,
são o melhor caminho para as demandas que se apresentam no dia a dia. Aqui no escritório eu procuro sempre, antes de ajuizar uma demanda, verificar, realmente esse caso precisa de uma sentença judicial ou isso pode ser feito uma negociação? Né? Porque aí, muitas vezes, a dor do cliente é resolver aquela questão o mais rápido possível. Né? Como a Exatamente. doutora falou sobre essa questão, por exemplo, de uma geladeira, o cliente não vai querer ficar esperando anos e anos para obter o bem da vida que ele perdeu. Né? Se essa possibilidade do fornecedor conseguir, claro que depois as perdas e danos podem ser discutidas judicialmente, não há nenhum empecilho. Mas se há essa possibilidade de conseguir o bem da vida que foi perdido, isso seria o melhor cenário possível. Né? Exatamente. E também falando sobre essa questão da conciliação, eu sempre falo bastante, tem bastante vídeo no meu feed, eu vi que o doutor também fala sobre as tentativas que o consumidor ele realiza nos sites que existem, né? Tem o Reclame Aqui, tem o consumidor.gov. Então, muitos não sabem, mas essas tentativas é uma espécie de conciliação, né? Porque a gente vai procurar, ainda que não haja um terceiro para poder intermediar, a gente vai procurar, a gente vai documentar que a gente tentou realizar aquele acordo. Quando chegar no judiciário, o juiz já olha com bons olhos, né? Com outros olhos. Será que a pessoa está querendo só transigir, só está querendo efetuar o benefício? Porque infelizmente existem colegas que gostam de judicializar, né? Eu me formei no final de 2012 e eu tive experiências na faculdade muito ricas no sentido de atuei no JEC, fiz curso de arbitragem, né? Participei de várias conciliações. Então, eu vejo com outra ótica. Quando o cliente me procura, seja qual área do direito for, eu sempre mostro que o acordo ele é o melhor caminho a depender da situação, né? Falando em direito do consumidor, a gente tem que levar em consideração a demora. Será que daqui 2, 3 anos eu vou precisar daquele bem que eu estou brigando hoje? Porque eu preciso do meu celular agora, eu preciso da minha geladeira, eu preciso do meu chuveiro, eu preciso do meu carro, né? Apesar de não ser muito comum, mas existem muitas demandas contra grandes fabricantes do ramo automotivo. Então, a gente entrar em contato para tentar conciliar, ainda que seja necessário o ajuizamento de uma ação judicial, eu vejo que essas tentativas elas são de extrema importância, doutor. Certamente. E isso é muito importante, né? Esses métodos que a doutora falou, como a plataforma consumidor.gov, que é uma plataforma ótima para o início de uma tratativa. Né? E muitos consumidores não sabem que existe essa plataforma que é gratuita, que tem uma resposta muito rápida, né? O prazo normalmente entre 5 e 10 dias. Então, você pode resolver um problema que se estenderia por anos e anos. E de dentro da nossa casa, né, doutor? A gente consegue entrar pelo aplicativo, Exato. entrar pelo site, né? Se a gente fala de problemas com telefonia, a gente tem um órgão competente, se for água, se for luz, a gente tem, né, os órgãos que fazem a fiscalização. Então é bem bacana a gente realizar, sim, essa etapa extrajudicial. Exatamente. Com certeza. Aí partindo para um segundo ponto, né, que a gente falou da mediação, a gente falou da arbitragem. E onde que entra, doutor, a negociação dentro de tudo isso? Então, a negociação, ela não deixa de ser um viés tanto da conciliação quanto da mediação, porque dentro desses métodos, a negociação é fundamental. Né? Claro que puxando a brasa para o nosso lado, é importante a presença de um profissional habilitado, né? Um advogado, que saiba aplicar os métodos adequados de resolução de conflitos, para que possa chegar num acordo que seja benéfico para o seu cliente. Né? E, inclusive, agora falando para os nossos pares, é importante salientar que muitos advogados pensam o seguinte: pô, mas eu não vou fazer uma conciliação nem uma mediação, porque daí o processo vai se resolver rápido e o cliente não vai querer pagar meus honorários. Não, pelo contrário, os honorários devem ser pagos, inclusive
eu conheço casos de colegas que cobram um plus em seus contratos quando a resolução é feita através da mediação, porque se está resolvendo a dor do cliente, né? O cliente tem aquela dor, ele precisa resolver aquela situação, e ao invés de demorar anos e anos para resolver, se consegue uma solução mais rápida, nada mais justo para que seja pago os honorários de forma adequada. Exatamente, doutor. E até usando um jargão popular, né, um ditado popular, casa de ferreiro, espeto de pau. Que eu vejo que muitos Exato. amigos, né, a gente trabalha, nós somos contratualistas também, a gente está habituado a analisar contratos. Então, por que não, né, acrescentar essa cláusula no nosso instrumento de trabalho? Porque eu sempre falo, né, não é que o advogado trabalhou menos no acordo, muito pelo contrário, porque nós estamos habituados, né, a fazer contestação, réplica, recurso. Mas será que o cliente ele quer esperar realmente todo aquele tempo? Será que vale a pena? Eu vi que tem uma pergunta aqui mais acima. Ó. Certa pessoa já comentou comigo que se sentiu constrangida pelos mediadores a fazer um acordo que ele não queria, principalmente pelo magistrado. Eu vou dar minha opinião primeiro. Eu vejo assim que muitas vezes os magistrados e também os conciliadores, eles acabam tentando esse convencimento pela experiência que eles têm, né? Eu aqui de São Paulo, o doutor falou como que tá aí no Sul, né? Se eu entrar com uma ação hoje, há quanto tempo eu vou ser marcada uma audiência, ser feita uma perícia, para ter um julgamento, para ter um recurso. Então, tem um tempo estabelecido. Aqui no interior de São Paulo, o tempo já é outro. Então, se eu entrar com uma ação lá na comarca do Dr. Richelli, o conciliador, o juiz, ele já sabe quanto tempo vai demorar. Será que eu, advogada, eu tenho essa perspectiva? Então, se a gente analisar que quem está fazendo essa intermediação, ele está agindo dentro da ética e com os princípios que norteiam a conciliação, né? Porque tem uma série de princípios, não é a gente chegar, né, e resolver uma situação de forma amigável. Não é assim. A gente tem que analisar o que a gente vai perder, o que a gente vai ganhar. Eu falo que tempo a gente nunca recupera, né? Dinheiro a gente consegue, mas o tempo jamais, né? Eu sempre dou exemplo também, doutor, quando a gente compra um brinquedo para uma criança no Natal. Será que se esse processo demorar um ano, será que a criança ainda vai querer aquele brinquedo? Né? Então a gente tem que analisar. Eu vejo que o judiciário ele atua dessa forma como uma maneira de tentar auxiliar, mas nós, né, como advogados, a gente tem que fazer essa balança para poder orientar o nosso cliente de forma adequada. Igual quando a gente recebe uma citação, uma intimação de um cliente para ir numa audiência no Sejusc, né? Eles falam, você pode ir sozinho, mas é orientado que você esteja acompanhado de um advogado. Por quê? Porque o nosso papel é sobrepesar, é analisar qual é a perspectiva de ganho ou de perda, principalmente de tempo. Porque às vezes a gente pode economizar um pouquinho agora ou perder, mas a gente ganha no decorrer de vários anos que ia durar essa contenda judicial. Exatamente. E importante salientar também nessa questão que a colega falou na manifestação ali, que é importante que o conciliador ele pode dar sugestões para as partes. Porque como é uma relação que ela é instável, ela não é duradoura no tempo, então o conciliador tem esse viés que ele pode dar essa sugestão. Diferente do mediador. O mediador ele estaria apenas para facilitar a comunicação entre as partes. Tanto que a regra é que o mediador não pode dar sugestões. Emitir Ele parecer. apenas vai... Exato, porque ali o empoderamento é das partes. Né? Para que as partes possam resolver essa forma, esse conflito de uma forma autocompositiva. Perfeito. E a gente tem que analisar também que quando a gente fala de direito do consumidor, a gente lida com dor, como o colega bem ponderou. Então a gente tem que analisar qual que vai ser a técnica a ser utilizada, né, doutor? E também uma análise muito importante é se a gente vai ingressar com a ação no juízo comum ou no juízo civil. E o que eu gosto bastante é que o CPC de 2015, ele orienta, né, a gente realizar a audiência de conciliação,
Porque às vezes no calor do momento a gente briga no call center, a gente é grosso com o atendente também responde a gente, mas será que na frente do juiz a situação não vai ser diferente? Então eu gosto muito disso, doutor. Exato. Inclusive, já há uma proposição de mudança legislativa para que se torne obrigatória esse contato prévio entre as partes, seja através de um telefonema, seja através de um e-mail, para que seja comprovado que a parte contrária manifestou desinteresse em conciliar ou negociar. E eu vejo com bons olhos essa alteração legislativa, justamente porque muitas vezes a empresa está disposta a, a resolver aquele problema com o consumidor. Existem muitas empresas que elas primam pela sua qualidade. Então, ela vai verificar, pô, eu tive esse erro na minha cadeia de produção, então eu vou procurar corrigir esse problema, Minimizar correto? os danos, né? Minimizar os danos. E não adianta investir milhões em publicidade se na cadeia de produção está ocorrendo esse fato desabonatório, correto? Exatamente. E um fato que é bem criticado aqui onde eu atuo é agora com a audiência digital não acontece com tanta frequência, mas antigamente eram enviados advogados, né, diligencistas, prepostos que não tinham conhecimento dos fatos, então a audiência de conciliação era vista como uma perda de tempo, né? Não aproveitava aquela oportunidade para poder dar fim àquele problema, né? Eu já atuei muito como advogada diligencista, muitas empresas nem enviavam propostas, né? E existe até no Procon uma lista negra referente a esse tipo de comportamento, porque não é correto, né, doutor? Com certeza. Inclusive, durante esse tempo que eu advoguei no Rio Grande do Sul, uma prática comum, infelizmente, lá, é que as audiências de conciliação são feitas no período noturno. Ou seja, os conciliadores são servidores que passaram o dia inteiro atrás do balcão, estão cansados. Então, realmente, infelizmente, não há uma qualidade que seria necessária para conduzir uma audiência de conciliação. Aqui em Santa Catarina, ainda vemos com bons olhos a questão da conciliação e da mediação, porque o tribunal tem investido nessas questões. Claro que, como depende muito da cabeça de cada juiz, então, muitas vezes, a remuneração do mediador acaba sendo através de um valor muito baixo. Irrisório. Então, irrisório, correto. Então, mas eu vejo que o judiciário é um grande transatlântico e nós estamos movendo ele aos pouquinhos, né? Verdade. Temos fé que será possível mudar essa realidade. Doutor, pela sua experiência, né, nesses vários anos de atuação, né, na resolução adequada, que agora eu vou utilizar esse termo, no método adequado para resolver o meu litígio, né? Qual seria a medida mais adequada, mais utilizada no viés, falando do direito do consumidor? Então, vai depender muito do procedimento e da relação de consumo entre as partes. Como eu falei anteriormente, por exemplo, no caso de uma compra de um bem de consumo, uma geladeira, por exemplo. Nesse caso, como não é uma relação duradoura, eu indicaria a conciliação. Diferente, por exemplo, de uma relação de consumo entre locador e locatário através de uma imobiliária. Nesse caso, essa relação se perdura no tempo, por mais que seja 1, 2, 3 anos, mas é um período em que há essa relação entre as partes. Então, nesse caso, eu indicaria a mediação, né? Então, vai depender do caso concreto. Entendi. E, doutor, dá um exemplo aqui para a gente de arbitragem. Então, na arbitragem, por exemplo, contratos de incorporação imobiliária. Nesse caso, né, os contratantes colocariam em seu contrato de prestação de serviço uma cláusula arbitral em que, já podendo, inclusive, nomear o árbitro, que seria um terceiro imparcial, com o conhecimento técnico, o know-how necessário para que seja resolvida aquela questão. E aí, caso venha acontecer alguma situação
alguma quebra de contrato, se levaria isso para o árbitro previamente escolhido pelas partes. Entendi. Importante salientar que a decisão desse árbitro ela não está sujeita à confirmação judicial posterior. É importante Inclusive, a aqui... gente analisar isso também, né? Porque em direito do consumidor não Exato. é obrigatório, mas quando a gente fala de direito de família, né, que envolve interesse de menor, Sim, a gente precisa obrigatoriamente ter o parecer do Ministério Público, a homologação em juízo. Então é bem interessante também a gente fazer essa diferenciação, né? O papel do juiz na exato, homologação. Porque a exato. pauta de audiências aqui, ela não está muito elastecida. Mas se a gente pensar no sentido de, na frente do juiz vai sair um acordo ou não, às vezes a gente pode perder muito tempo, né? Eu sempre oriento os meus clientes no sentido assim, faz um extrajudicial direitinho, né? Nas demandas de superendividamento. É bem interessante que a gente realize as tentativas com todas as empresas para depois entrar com a ação judicial. Mas aí o cliente fala, mas doutor, eles não respondem, doutor, eles não atendem. Mas a nossa tentativa é o que basta para a gente comprovar para o judiciário que houve, né, a nossa tentativa. E isso é muito interessante. Porque nós vemos que ainda hoje, né, em 2022, existem o disparo de ações em massa. E isso acaba prejudicando quem tem realmente uma dor a ser resolvida. No direito do consumidor, nós temos os problemas com planos de saúde, nós temos a questão de medicamentos, né, realizar o requerimento anteriormente, antes de ingressar com a ação. Se for para pedido do Estado, efetuar o protocolo na DRS. Então, faz tudo certinho, que a gente não vai perder o tempo, né? Assim, eu vou ter que esperar 5 dias para a resposta administrativa. Mas, diante a negativa, ainda que implícita, a gente já consegue uma liminar, né? É uma situação que a gente precisa passar, aguardar aquele período para a gente ter um sucesso. E isso quase sempre acontece, né, doutor? exatamente. E é aquela questão, existem casos que será necessário o ajuizamento da ação, isso é inegável. Mas existem casos que podem ser resolvidos no âmbito administrativo. Né? Por exemplo, planos de saúde. Isso aí é uma situação que muitas vezes, até mesmo na plataforma consumidor.gov, há a possibilidade de resolução do conflito sem necessidade de um ajuizamento de uma ação. Né? Claro que isso, como eu falei antes, a máquina pública é um grande transatlântico. Nós não podemos imaginar que isso vai tomar um rumo diferenciado da noite para o dia. Né? Mas, desde 2015, com a alteração do Código de Processo Civil, eu vejo que o Judiciário está procurando, de todas as formas, fomentar esses métodos adequados. Né? E aí é o papel da sociedade, da OAB, do Ministério Público, do terceiro setor, de juntar as mãos e partir para esses métodos adequados que é a melhor solução para todos. Exatamente, muito embora a gente esteja discutindo o assunto agora sobre a ótica do direito do consumidor, na época da faculdade, os juízes trabalhistas, eles faziam a Semana da Conciliação. Por que isso? Para economizar tempo, para não ter que dar sentença? Não, porque existem as causas de menor complexidade em que não há necessidade de instruir. Então, às vezes, ali com um terceiro, para poder explicar como funciona, os riscos, né, os benefícios da gente realizar um acordo. Então, isso é muito bom. Eu vejo também aqui na minha comarca, nós temos 2 juízes na vara de família, né, são 2 varas, a importância que eles dão para a conciliação. Né? Eu vejo isso com ótimos olhos, porque ainda mais quando a gente fala de processo de família, a gente tem a dor, nós temos 2 famílias sofrendo, nós temos crianças envolvidas. Então, é muito importante. Eu sempre falo, né? A conciliação, os métodos adequados não é coisa de advogado preguiçoso, né? E sim de advogados que querem o bem-estar do cliente. Nós estamos aqui falando hoje para consumidores,
para colegas advogados. Então, eu acho que o nosso recado foi dado, né, doutor? Vale a pena, sim, a gente instruir o nosso cliente, explicar como que funciona, porque muitas pessoas, muitas vezes, nunca pisou num fórum, nunca teve problema para precisar judicializar. Então, a gente orientar da forma adequada, e eu sempre falo também, né? O serviço de atendimento ao cliente, ele existe para ser utilizado. O atendente foi mal educado, grava a ligação, anota o protocolo, nada é em vão. Né? A gente tem que ter essas etapas, porque eu sempre falo, a gente perde um pouquinho de tempo aqui, mas lá na frente a gente ganha porque a gente consegue demonstrar para o juiz que a gente despendeu tempo tentando resolver aquela situação de uma forma amigável. Certamente. E isso é importante que os operadores de direito tenham essa consciência, né, de procurar utilizar a escuta ativa, não apenas ver o seu cliente como um número, como um pagador de honorários, ver como um ser humano que precisa ser ouvido, que tem as suas dores, né? Nós tivemos um caso aqui no escritório, eu atuo muito no direito de família, em que se estava discutindo a questão dos alimentos. O filho já tinha os seus 17 anos, e na audiência de mediação foi muito interessante que a fala que ele teve foi algo que emocionou os advogados, emocionou a mediadora. Ele falou: pai, eu só quero ser visto. E só de falar isso agora eu já até me arrepio aqui. Que é algo que muitas vezes, você praticando a escutativa com o teu cliente, você vai entender que a dor dele muitas vezes não está no que ele está falando. A dor dele está em algo muito mais profundo. Sim. Por isso E que pode falar. enquanto advogado, a gente tem que ter essa visão quando da primeira entrevista, né? Porque às vezes o cliente ele chega querendo uma resposta que não é o que ele precisa, né? Às vezes, até partindo para um outro assunto, a importância da consulta, né? Do advogado ele receber pela consulta, porque às vezes o cliente não está precisando nem judicializar, ele está precisando de uma orientação, e isso são em todos os ramos, né, do direito. Mas eu vejo que o judiciário ele tem se esforçado no sentido de diminuir o tempo de espera, mas a pandemia ela veio e foi um caos para todos nós, né? Do mesmo jeito que aproximou, hoje o digital nos aproxima, o tempo que a gente perdeu também foi decisivo em várias ações, então nós vemos que hoje as pautas estão complexas, né? Tem uma fila muito grande de processos para serem sentenciados, então é muito importante nós, né, enquanto advogados, a gente fazer a nossa parte. Com certeza. E dessa forma, praticando essa advocacia humanizada, com certeza isso vai refletir na sociedade. Exatamente. O doutor, para a gente caminhar para o final, dá um exemplo, sem dar detalhes, né, mas de uma situação que o senhor achou que não ia dar acordo, mas que com o esforço das pessoas envolvidas foi possível realizar. Então, esse caso até que eu comentei anteriormente, depois que o pai ouviu essa fala do filho, realmente nós conseguimos chegar num acordo em audiência e posteriormente eu entrei em contato com o rapaz que tinha ingressado com a ação, e ele me falou que aquela audiência de mediação foi um divisor de águas na vida deles. Que ele começou a ter uma relação com o pai de forma muito mais próxima, né? Tudo isso fruto de uma audiência de mediação bem conduzida. Diferente de simplesmente as partes chegarem numa audiência e o conciliador ou o mediador perguntar: tem acordo? Não tem? Cada um vai para o seu lado. Nessa audiência, a mediadora foi extremamente... ela conseguiu ouvir de forma muito humana quais eram as dores de cada um. O porquê que o pai estava agindo daquela forma, o porquê que o filho estava agindo daquela forma, né? E no final nós conseguimos muito mais do que um acordo, conseguimos
o restabelecimento da relação entre pai e filho. Foi algo muito bonito. Eu acho que essa é a nossa missão, né, doutor? Por isso que eu acho que eu me identifiquei muito com o seu trabalho, porque para mim o papel do advogado é impactar positivamente a vida das pessoas, né? Porque a gente tem que saber sobre pesar, a gente tem que enxergar a dor do outro, ainda que não seja a nossa dor, porque a gente às vezes, né, tá acostumado a ver tanto problema e aquele cliente é só mais um, mas eu não vejo dessa forma, né? Cada pessoa carrega uma dor, carrega uma história, e cabe a nós, né, quando recebemos a confiança de resolver aquele problema, atuar da forma mais adequada possível. Doutor, eu agradeço imensamente, tá? O senhor ter aceito estar aqui conosco. Aprendi muito, tenho te acompanhado aqui no Instagram e vejo que o doutor colega é muito atuante aí no Sul. Parabéns, né? Atuante também na questão da jovem advocacia. Então, nós que estamos há um pouco de tempo a mais que eles, é o nosso papel também, né? Levar à prática, pegar na mão, porque quando a gente sai da faculdade, às vezes é muito difícil a gente encontrar o nosso local, né? Porque nós saímos, a gente tem um mar de ramos para poder decidir, nós somos treinados a judicializar, mas quando a gente encontra pessoas capacitadas como o senhor, é muito bom a gente ter por perto. Então fica aqui a minha gratidão. Doutora, eu que agradeço pelas palavras, né? Sinto-me extremamente lisonjeado com as palavras que a doutora mencionou. E deixando um recado para os jovens advogados, participem das comissões da sua subseção, da sua seccional, porque ali é onde você, jovem advogado, vai poder tirar as suas dúvidas, levar os seus casos concretos, vai conseguir fazer ter uma rede de apoio junto aos seus colegas, e é fundamental essa participação. E é muito bacana, né, para nós também que estamos há alguns anos, a gente ter o contato, né, com quem acabou de sair da faculdade, a gente aprende junto. Então, assim, a Com certeza. advocacia é essa corrente, né? Nós, o judiciário, os servidores, eu queria agradecer aqui quem está conosco, doutora Adrileia, sempre presente, doutor Minelli, o Lucas, a Daiane, a Carmen, a Silvana. Gratidão a todos vocês. Desejo que tenham uma excelente noite. E, doutor, pode contar comigo para tudo, tá bom? Fica aqui o meu abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.